Abriram-se os céus e fez ouvir a voz do Pai. Eis-me o Filho muito amado, escutai-o todos vós. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso, João declarou a todos: Eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. E enquanto rezava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível, como pomba. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, hoje nós celebramos o batismo do Senhor. Uma solenidade, uma festa. E qual é a importância do batismo? Tanto para Jesus, tanto para nós. A verdade é que para Jesus, ele não precisaria do batismo, mas ele entra na fila do batismo para se fazer solidário a nós. Porque quem entrava na fila do batismo eram os pecadores, aqueles que desejavam uma conversão de vida. E Jesus entra na fila do batismo para nos mostrar e dar o exemplo de que o batismo é necessário à salvação. O batismo, ele nos torna filhos e filhas de Deus. Antes de sermos batizados, nós não somos filhos e filhas de Deus no termo propriamente dito, como a herança da vida eterna. Mas depois do batismo, sim. Por isso a importância de batizar a todos, todos aqueles que desejam, ou então as crianças, filhos de católicos, filhos de cristãos, que os pais se responsabilizam por aquela criança, que dão a ela um presente, como uma herança. Imagina que fica uma herança para aquela criança e os pais falam assim: não vou dar essa herança para ele, até que ele possa decidir. Não todos vão querer a herança, Assim também o batismo. Quando Jesus foi batizado, uma voz veio do céu: Tu és meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Assim também, quando nós fomos batizados, acredito que aqui todos são batizados, também veio uma voz e disse: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. E esta voz é constante. Então, depois do batismo, nos tornamos filhos adotivos de Deus. É como se Deus colocasse em nós algo que nós não tínhamos, uma engrenagem em nossa alma, uma mudança na nossa alma, em que nós, a partir daquele momento, podemos fazer ações de filhos de Deus.
e assim nos tornarmos herdeiros da vida eterna. O que o batismo também faz em nossa alma? O batismo apaga o pecado original, o pecado herdado de Adão e Eva, que todos nascem com ele. Não é um pecado que a pessoa comete, né? Ninguém cometeu o pecado original, a não ser Adão e Eva, e transmitiram para nós como herança. Mas no batismo esse pecado ele é apagado, ficando apenas uma cicatriz, e essa cicatriz é a chamada concupiscência, ou seja, aquele desejo que fica de ainda fazer o mal, uma tendência ao mal, uma tendência ao pecado, que a pessoa deve, durante toda a sua vida, lutar contra, lutar para não pecar, mesmo depois do batismo. O batismo também apaga todas as penas temporais. O que é isso? Quando a pessoa peca, fica uma dívida para ser paga, ou aqui na terra, por meio de orações e sacrifícios, ou então no purgatório. Então muitas pessoas acreditam que não precisa fazer a penitência pelo pecado, mas quem não pagar pelos seus pecados na terra, quem não reparar os pecados na terra, vai reparar no purgatório, e lá a menor dor é maior do que a maior dor daqui. Então assim é complicado ter que estar no purgatório. Então um adulto que cometeu todos os tipos de crimes e todos os tipos de pecado, se converte e recebe o batismo e logo após morre, ele não precisará passar pelo purgatório, porque todas as penas temporais foram apagadas. O batismo, existem alguns tipos de batismo. O batismo normal, como nós presenciamos com a água. Existe o batismo de sangue, que é quando a pessoa deseja o batismo, mas não dá tempo de batizar, e ela morre por amor a Cristo. Acontecia muito com os mártires, porque a pessoa entrava para o catecumenato, até hoje existe o catecumenato de adultos, e no final do catecumenato ia receber então o batismo e os outros sacramentos, mas por algum motivo, por uma perseguição, então acabavam morrendo e derramando sangue por Cristo. Então ali se dá o batismo de sangue. Existe o batismo de desejo. O batismo de desejo é quando a mãe e o pai desejam batizar a criança, mas por algum motivo ela morre antes do batismo, às vezes até no ventre da própria mãe. Então, quando há esse desejo de batizar, o próprio desejo da mãe e do pai batiza a criança no ventre, se ela tiver um aborto espontâneo, por exemplo. Existe o batismo de emergência. O batismo de emergência, toda e qualquer pessoa pode fazer. Inclusive, esses dias atrás, eu fiz o batismo de emergência de uma criancinha de 7 meses de idade. Quer dizer, 7 meses, ela nasceu prematura, e aí talvez não iria sobreviver, chamaram o padre, então, para dar o batismo para a criança. E aí o rito é muito simples, é pegar a água, jogar sobre a cabeça da criança ou da pessoa que deseja o batismo, está em risco de morte, ainda não recebeu o batismo, e dizer o nome, por exemplo, João, eu te batizo, e aí joga água, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Pronto, já está batizado. E todos nós podemos fazer isso, Às vezes a pessoa acha que não. E essa informação é muito importante para quem trabalha no hospital, principalmente ali as enfermeiras, os médicos, porque isso acontece muito, principalmente nas UTIs de neonatal. Então as enfermeiras podem batizar,
né? E essa criancinha que eu fui batizar, inclusive, a enfermeira me disse que ela batiza sempre. Há 20 anos atrás ela trabalha ali no HU e já batizou inumeráveis crianças, né, que depois acabaram falecendo. Ela disse que batizou até uma filha de um casal evangélico, porque não sabia se os pais eram cristãos ou não. Batizou, depois contou para os pais e eles agradeceram, né? Muito obrigado por ter batizado a minha filha. Jesus, Deus deixou um modo muito simples de batizar, né? São elementos simples. A água, né, o elemento mais abundante na face da terra, é muito fácil de conseguir, sem água nós não vivemos. E a palavra, então a água unida à palavra, que foi batizada pelo próprio Cristo, né? O Cristo, ao entrar na água e ser batizado, ele batiza a própria água, para que a água tenha essa potência de batizar. Então a água lançada e unida à palavra batiza. Se não utilizar a fórmula correta, a pessoa não é batizada. Inclusive, esses dias atrás eu li uma matéria de um padre que teve que ser batizado novamente, porque ele estava assistindo o seu próprio batismo, que tinha sido filmado, e o diácono na época errou as palavras do batismo. Ele disse, por exemplo, eu te batizo em nome de Deus. Não vale, tem que ser no nome da Trindade. Eu te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O batismo é a porta da fé. Sem o batismo não se pode receber nenhum outro sacramento. Então esse padre que teve o seu batismo feito de modo errado, teve que receber todos os sacramentos novamente. Foi batizado, recebeu a primeira Eucaristia, foi crismado, porque não tinha validade para ele, né? A crisma que ele recebeu não teve validade. O sacramento da ordem que ele recebeu não teve validade. Então ele teve que ser ordenado de novo, porque no batismo foi feito errado. Então é a água unida à palavra que batiza. E batiza porque a água é um símbolo, o símbolo do Espírito Santo. Então, na água, o batismo significa mergulho, a pessoa é mergulhada na própria Trindade, se tornando então um filho de Deus. Irmãos e irmãs, para finalizar a nossa reflexão, só quero trazer aqui um elemento da primeira leitura, que fala propriamente de Jesus, né? Este é o meu filho amado, o servo, em que diz que esse homem eleito, ele não apaga um pavio que fumega. O que é isso? O que significa isso? Significa que Jesus, ele não desiste das pessoas. Se a pessoa tem um interesse de ser de Deus, enquanto vive, sempre é tempo. E aí às vezes as pessoas podem se perguntar assim: padre, mas eu cometi os maiores pecados, ou os menores, matei, roubei, fui um prostituto, não sei que tipo de pecado, será que tem o perdão? Sempre há perdão, para quem quer ser perdoado, porque Jesus nunca despreza um pavio que ainda fumega, ou seja, quando já apagou a vela e está saindo aquela fumacinha, só está aquela brasinha vermelha, ainda Jesus consegue acender. Então sempre há perdão enquanto vivemos, não importa o que a pessoa fez, não importa, pode ter feito os maiores pecados, sempre há perdão. Diz que existe o pecado do Espírito contra o Espírito Santo. Diz não, Jesus disse, né? Pecado contra o Espírito Santo é o pecado sem perdão. Mas é justamente o pecado em que a pessoa não quer ser perdoada. Esse é o pecado sem perdão. A pessoa não quer ser perdoada. Então Deus não pode perdoar quem não quer. Mas quem quer ser perdoado sempre tem chance. Quando a pessoa pergunta assim, será que eu tenho perdão? Essa pessoa já está no bom caminho e pode ser perdoada, né? Se buscar então pelo perdão. Então
Então esse versículo é um versículo que sempre mexe muito comigo e eu gostaria de partilhar eles com vocês, porque é muito forte, né? Jesus nunca desiste de nós, por isso que Ele foi até a cruz para nos salvar. Irmãos e irmãs, munidos da alegria do batismo, da autoridade que nós recebemos de Deus no batismo, damos prosseguimento à nossa celebração, professando a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho nosso, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou